Olá, meus irmãos. Graça e paz de Jesus para a sua vida, para a sua família. Que Deus assim te abençoe a sua casa. Vamos, nesta noite, cultuar ao nosso Deus mais uma vez. Eu aqui, gravando esse culto e você aí da sua casa adorando o Senhor junto comigo. Ainda estamos esperando o final deste mês de agosto para, quem sabe, em Deus. Nós temos orado, buscado ao Senhor para que as portas do seu templo, da sua casa, possam ser reabertas para juntos nós possamos voltarmos a adorarmos o Senhor no mesmo espaço que é aqui no templo, na casa do Senhor. Amém? Mas ainda por aqui nós vamos continuar adorando o Senhor. Hoje é quinta-feira. É dia de culto, então nós vamos adorar o Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra também. Amém? Vamos orar, depois nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, nós vamos também louvar ao Senhor e posteriormente nós vamos ouvir o recado da palavra do Senhor, falando sobre oração. Hoje eu vou estar meditando com você um pouco, refletindo sobre a importância da oração nas nossas vidas. Por que orar é importante? Amém? Vamos orar neste momento? Entregue a sua vida, o seu culto no altar do Senhor neste momento. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Interceda por alguém também neste momento que carece das suas orações. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nosso Pai, nosso Deus amado, Deus, agora nós te damos a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Pai, bendito seja o teu nome. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Pai, perdoa, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fizemos e ainda fazemos, que não agrada ao Senhor, que não está conforme o teu padrão, que não está conforme a tua orientação, a tua palavra, mas que o Senhor tenha graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, Pai. Pai, agora de maneira especial quero te entregar o culto dessa noite, esse momento a qual nós estaremos reunidos aqui. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, recebe as nossas súplicas, Senhor Deus, recebe o nosso agradecimento, recebe as nossas orações. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração, Pai, é que o Senhor fale conosco através da tua doce e poderosa palavra. Pai, nós te louvamos pela existência da PIBCIM. Deus, eu te louvo pelo meu ministério como pastor desta igreja. Pai, eu te louvo por cada membro, Pai, do teu corpo, Pai, que congrega aqui conosco. Deus, que o Senhor continue abençoando e guardando, livrando de todo o mal, livrando do Covid e tantas outras coisas. Pai, que o Senhor continue aquecendo o coração desses irmãos, Pai, com o teu Santo Espírito, para que no tempo oportuno, escolhido pelo Senhor, a igreja do Senhor possa voltar a se reunir aqui no templo, Pai, e possamos adorar o Senhor, possamos buscar a tua face, que a igreja volte, Senhor, mais forte. Eu tenho visto algumas pessoas falarem sobre um esfriamento espiritual, mas eu tenho orado pedindo ao Senhor que isso não aconteça no nosso meio. Pai, toma, Senhor, então cada um dos nossos irmãos, aqueça o coração deles, aqueça a alma, Pai. Aqueles que estão dispersos, distraídos, sem a tua presença, Senhor, está viva como uma chama no seu peito. Senhor, aqueça essa brasa, Pai, e faça essas pessoas triunfarem, Pai. Faça essas pessoas, Senhor Deus, rumarem, Pai, diante da vitória que nós teremos em Cristo Jesus em todos os momentos, mesmo nesse momento difícil. Pai, fale conosco, Pai, através da tua palavra. Pai, toma conta dessa cidade que tanto amamos, que é tão querida por nós, Pai. Toma, Senhor, as pessoas, Senhor Deus, que estão enfermas. Pai, que o Senhor dê a restauração e a cura, Senhor Deus. E que essa cidade reconheça o Senhor, como único Salvador dela e de todo o universo.
Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amados? Vamos ler apenas um versículo que me chamou a atenção numa leitura durante essa semana. 2 Coríntios, capítulo 7, o verso de número 4. 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 4, diz assim: Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Vou ler de novo. Tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, e a minha alegria transborda em todas as tribulações. Que nós possamos aprender com esse verso. Que nós possamos estar alegres, de tal maneira que essa alegria, mesmo nos momentos difíceis, possa estar maior do que as nossas tribulações, as nossas dificuldades. Que nós possamos, sermos sempre encorajados a prosseguir, a caminharmos diante do Senhor, mesmo sabendo que esse mundo já está perdido, esse mundo pertence ao maligno, mas que nós possamos ser encorajados. Porque, quando a gente deposita, grande confiança no Senhor, nós veremos, o agir de Deus sobre as nossas vidas. Vamos adorar o Senhor com um cântico que diz para a gente não desistir, para a gente prosseguir, buscar ao Senhor em oração. Amém? Vamos adorar o Senhor? Não desista. Ainda há uma saída. A esperança está no Senhor. Se tudo Acabou e a esperança se foi, e não consegues reagir mais. Se grande é a dor e a alma ferida está, seja o que for, tente lutar. não desista, meu amado, mas creia, seja encorajado, esteja alegre, mesmo em meio às suas tribulações. Confie no Senhor. Deus se inclinará para ouvir a tua voz. Ore, busque a presença do Senhor. A oração feita com fé Sara o doente, restaura o aflito e o faz cantar, pois Deus responde a oração. O justo que clama restaura os seus sonhos. Não há problema que resista a tua fé. Tudo acabou e a esperança se foi. Dependendo, você acha que todas as coisas já estão perdidas, que você não vê saída, você não consegue reagir, não consegue vencer as suas dificuldades, seus pecados. Se a sua alma está ferida, abatida, magoada, não importe o que aconteça, lute, prossiga, agarre a presença do Senhor, não desista, porque o Senhor te dará esperança, te dará fé, para você caminhar, para você triunfar. Busca o Senhor em oração. Essa noite nós vamos aprender sobre a oração, então ore, busca o Senhor. Quanto tempo você não ora mais, mas essa noite é hora de orarmos. A oração pode restaurar grandes coisas que estão perdidas.
principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Então clame ao Senhor, busca o Senhor em oração. Oh Deus, nós sabemos que não há problema, porque o Senhor é o Deus do impossível. Move montanhas se você muralhas e o impossível se renderá. Quem vê ter antes de acontecer, pois sabe que um toque bastará para liberar o milagre que vem de Deus. A oração feita com fé. Dependendo, alguém precisa ser sarado pelo poder da sua oração em Cristo Jesus. Alguém precisa levantar de um leito, mas você precisa orar por essa pessoa, porque Deus escuta as nossas orações. Deus ouve o clamor da sua igreja. Não há nada que resista ao poder da oração, ao poder da oração em Cristo Jesus. Aleluia. Não há problema que resista a tua fé. Amém? Não há problema que resista a tua fé. Não há problema que resista a sua oração, o seu clamor, a sua súplica. Amém? Que Deus assim receba a nossa adoração. Então, amados, agora nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos pensar um pouco hoje sobre a oração, sobre como é importante nós mantermos uma vida diária de comunhão com o Senhor através da oração, de falarmos com Deus diariamente, de também ouvirmos o Senhor também nos momentos das nossas orações. Nós, há pouco tempo, antes de entrarmos nesse período da pandemia, nós estudamos um livro, todos os cultos de quinta-feira, durante aí uns 2 meses aproximadamente, falando sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. Imagino eu que Deus já estava trabalhando isso em nós, já estava trabalhando isso na igreja, na nossa igreja local, na PIBCIM, na minha vida e na sua vida, meu amado e minha amada. Porque logo após nós já passamos por entramos e estamos passando por esse momento de que nós temos que buscar o Senhor. Só Deus pode agir em favor do seu povo neste momento, usando pessoas e usando também a sua misericórdia, a sua graça, derramando isso sobre as nossas vidas. Mas diante disso nós vamos pensar nessa noite a respeito da oração. E o que é a oração para você? A oração tem que ser um estilo de vida para todos nós. A oração deve ser algo que nos motiva a cada dia a estarmos em contato entre nós criaturas com o seu Criador, entre nós seres humanos com Deus Todo-Poderoso. E aí, nessa noite, nós vamos pensar a respeito disso, sobre a oração. E eu queria ler um texto da palavra do Senhor com você. Vou ser breve na minha reflexão, mas eu queria ler um texto com você. A carta de Efésios, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, ao povo, à igreja de Éfeso. Então, Efésios capítulo 6, verso de número 18. Nós vamos estar lendo esse texto. Efésios 6, número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, amados? Nós vamos estar pensando nesse texto, vamos estar pensando
nessa reflexão sobre a oração. E aí eu queria te fazer uma pergunta antes mesmo de nós trabalharmos, o esboço, as coisas que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar. Mas eu queria te fazer algumas perguntas. Você tem orado? Seja sincero com o Espírito Santo do Senhor neste momento. Você, nesses últimos dias, tem orado ao Senhor? Você tem tido uma comunhão diária com o Senhor? Você tem dobrado os seus joelhos, tem falado com o Senhor diariamente? Como anda a sua vida de oração? Você tem desenvolvido, como o tema que nós estudamos antes de iniciarmos a pandemia, você tem desenvolvido uma vida poderosa de oração? A oração é muito importante para nós cristãos. A oração é muito importante para nós vencermos esse período e pós-pandemia voltarmos mais fortes para a presença do Senhor. Então eu queria te encorajar a você que está orando, continuar buscando o Senhor. Mas você que está desanimado, que não tem orado, que não tem buscado a presença do Senhor, volte a buscar a presença do Senhor. A oração é muito importante para a igreja, é muito importante para as nossas vidas. Ela é alimento para a nossa alma. E eu queria pensar com vocês, dando ênfase a esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 6, verso 18. E eu queria pensar sobre a oração é importante por quê? Amados, em primeiro lugar, e olhando o contexto desse texto, nós podemos observar que a oração ela é importantíssima para nos proteger contra o diabo. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver sobre a armadura que Deus fala para nós usarmos, baseados na palavra, no estar em comunhão, na oração e tantas outras coisas, guardados pelo escudo da fé. Mas eu queria pensar com você nessa noite sobre isso. Como que Deus nos protege contra Satanás? É através da oração. A oração é importante por causa disso. Porque o diabo, ele continua querendo nos derrubar. Ele continua querendo nos derrotar. Ele continua querendo a gente ser pedra de tropeço do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Para outras pessoas, não pedra de edificação para outras pessoas, mas sim pedra de tropeço. E aí nós precisamos ter uma vida de oração. A importância da oração para nós vencermos as armadilhas de Satanás. Como é importante buscarmos a presença do Senhor. Para não ficarmos frágeis, para não ficarmos vulneráveis, para não ficarmos decaídos diante do pecado, diante do diabo e seus anjos, diante do poder de Satanás. Mas o poder de Satanás já foi vencido pelo poder de Cristo na cruz do Calvário. Mas diante disso, a oração nos protege. Quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor para nos livrar de todo o mal. É nos livrar, nos distanciar da presença que está ao derredor, como diz a palavra, de Satanás. E aí a oração vai nos fazer estar protegidos, estar baseados no Senhor, ter uma base, um alicerce, um fundamento. Então a oração nos protege de todas as ciladas, todas as artimanhas, todas as armadilhas que Satanás quer trabalhar nas nossas vidas, quer encontrar naquelas brechas. E aí nós precisamos estar crentes, fortes em oração por isso, para não sermos derrotados por Satanás, mas sim para vencermos Satanás diante da presença de Cristo Jesus nas nossas vidas, com o Espírito Santo dele habitando em nós.
E para isso eu te convido a ser um crente de oração, meu amado e minha amada, que me ouve nesta noite, neste momento. Você que está reunido com a sua família, volte a orar, volte a buscar do Senhor a presença dEle para a sua família. Nós temos visto nesses últimos tempos tantas coisas acontecendo, não sei se é consequências desse isolamento. Conversando com alguns irmãos e amigos, quantas famílias que o diabo tem tentado destruir, quantos relacionamentos. Parece que nós não conseguimos mais viver próximos, como nesse isolamento, como nesse distanciamento, a qual nós temos que estar mais próximos das pessoas de dentro da nossa casa. Isso já não é mais uma rotina para nós, estarmos perto o dia todo. E aí o diabo começa a querer alfinetar as nossas vidas, destruir os nossos relacionamentos, as nossas uniões. E aí eu queria pensar com você, meu amado, como a oração é importante para nós. Como a oração é importante para nos proteger contra o diabo. Então ore em família, ore sozinho, mas ore pedindo a Deus a proteção dele contra Satanás. Use da melhor maneira possível os seus períodos de oração. Mas aí nós vamos caminhar mais um pouco, meus amados. A oração ela é muito importante para nós, porque nós olhando para a vida dos apóstolos, nós vemos que a oração era a coisa mais importante para eles. Nós devemos ter, como amparo, como base, a vida dos apóstolos, aqueles que caminharam com o Senhor Jesus. E aí nós podemos destacar alguns episódios que esses homens de Deus oraram, que esses homens de Deus buscaram a presença do Senhor como a coisa mais importante a se fazer. Em momento mais difícil, na realidade mais difícil da vida daqueles homens, o primeiro passo deles foram orar ao Senhor. Então a oração é importante, porque até os apóstolos oraram. E aí nós, muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente também não ora. Quando as coisas estão tudo bem, a gente acaba esquecendo de Deus, de orar, de estarmos em comunhão com o Senhor. Mas quando as coisas começam a ficar negativas, ficar mal para o nosso lado, a gente começa a buscar do Senhor. E aqueles homens apóstolos, homens escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus Cristo, para continuar propagando o Evangelho do Senhor, a salvação em Cristo Jesus pelo mundo, eles oraram e muito. Se nós olharmos o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, orem sempre. Então a oração é importante por quê? Porque o conselho de Paulo ali é para a gente estar sempre em constante oração. Orar sem cessar, orar sem parar. Paulo foi um dos apóstolos. Agora, se nós olharmos para Paulo e Silas na prisão, nós vamos ver que aqueles dois homens também oraram e cantaram, louvaram o Senhor. E aí nós encontramos na vida dos apóstolos como a oração era algo importante. E aí nós, como discípulos do Senhor, nós achamos que não precisamos mais orar. O primeiro passo daqueles homens, dos apóstolos do Senhor Jesus, quando Jesus morre na cruz, é sepultado e depois ressurge, está vivo e fica aproximadamente 40 dias andando pela terra com aqueles homens. Mas quando Jesus é levado aos céus, quando a ascensão de Jesus,
O capítulo 1 de Atos diz que logo após este momento, eles, os apóstolos e mais algumas pessoas, algumas mulheres, reuniram para orar, para buscar a presença do Senhor. E aí nós vimos através disso, meus amados, que nesse movimento de oração, como a oração é importante, Deus derramou o Santo Espírito Santo dele sobre a vida da igreja, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida daquelas pessoas que ali estavam. E a igreja começou a se alarmar, a se alegrar. A igreja começou a se expandir, se espalhar sobre a terra. Porque o primeiro passo foi a oração. Eles entenderam que deveriam considerar a oração como algo importante ou como a coisa mais importante a se fazer. No capítulo 6 de Atos também, quando eles vão escolher alguns homens para a função de servir, alguns diáconos, o texto diz que eles perseveraram em oração. Eles precisavam disso, por isso eles escolheram esses homens. Porque eles precisavam ser perseverantes em oração e na palavra, no ministério da palavra. E aí nós não queremos orar. Não estou falando de todos, mas nós encontramos algumas pessoas que acham que a oração não tem poder, que a oração não vai surtir efeito, não vai trazer resultados. Irmão, a igreja do Senhor precisa clamar mais de Deus, buscar mais de Deus, colocar na sua mente a importância de uma vida de oração. Como é importante orarmos. E aí eu queria andar um pouco mais, caminhar um pouco mais com você nessa reflexão. E a oração é importante, meus amados, não só na vida dos apóstolos. Mas nós podemos olhar a vida de Jesus e ver que a oração ocupou parte importante da vida dele. E aí nós precisamos olhar e ver que alguns textos dizem que o Senhor Jesus muitas vezes se levantou muito cedo. E ainda escuro, diz alguns textos, como Marcos capítulo 1, e saiu e foi para um lugar deserto para orar. Nós precisamos aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo, como é importante se ter uma vida de oração, como é importante orarmos, qual é a importância da oração. Porque até o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia, Jesus Cristo, ele ocupou grande parte da sua vida, do seu ministério aqui, orando. E não tinha tempo, meus irmãos. O texto diz que é naquela hora mais difícil para nós hoje, é acordarmos cedo, ainda escuro, na madrugada. E aí o texto diz que ele saía para um lugar deserto e ia orar. Nós precisamos aprender com o nosso Mestre a importância da oração. Se Jesus, que era o Todo-Poderoso, que era o Filho de Deus, aquele a quem Deus tinha prazer, tem alegria. E aí nós precisamos olhar para a vida desse homem e saber que ele foi um homem que orou. Que ele viu a sua vida, algo importante era a oração. Na madrugada saía cedo e ia orar. Alguns outros textos apontam também Jesus subindo o monte e indo orar. E passava ali o dia e a noite em oração a Deus. Lucas, se eu não estou enganado, diz isso. Jesus, no final da sua vida,
Ele vai orar no alto do monte, pedindo a Deus que, se fosse da vontade de Deus, que passasse dele aquele cálice. Que não usasse ele para ser aquele que trazeria para nós a salvação. Mas ele estava em oração. Nós precisamos aprender, meus amados, que até o nosso mestre orou. O que será de nós sem oração? Como a oração é importante para as nossas vidas. Como a oração é importante para nós. Como a oração vai nos ajudar a passarmos esse momento difícil. A passarmos por um momento difícil na nossa caminhada cristã, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos. A oração é que vai nos sustentar. A oração vai nos ajudar. Os apóstolos oraram. O nosso Mestre Jesus orou. E com a oração nós nos sentimos protegidos. E aí, pensando, meus amados, com vocês sobre a oração, eu vejo também que a oração é onde nós recebemos graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 4 diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diante da oração, quando nós nos debruçamos diante do Senhor, quando nós nos ajoelhamos e buscamos ao Senhor em oração, o texto diz que nós recebemos do Senhor misericórdia e graça. Não há algo melhor nesse mundo que recebemos da parte do nosso Deus: misericórdia, graça, amor do Senhor sobre as nossas vidas. Os nossos pecados são perdoados graças à misericórdia do Senhor. Nós somos alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos habitados pelo Santo Espírito de Deus, pelo seu amor. E a oração traz isso para nós. Uma vida de oração, a oração é importante por causa disso, meus amados. Porque quando oramos, nós recebemos de Deus essa misericórdia. Deus lava as nossas vidas do pecado. Deus traz graça, Deus traz algo novo para nós. E aí nós precisamos olhar para a oração com mais carinho, meus amados. Olhar para a oração com mais cuidado. E vivermos uma vida de oração. Darmos mais importância a esse relacionamento com Deus. Relacionamento de oração. Através da oração nós recebemos essa graça, esse amor, essa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mas eu queria pensar com vocês, já caminhando para o fim, que através da vida de oração, e a oração é importante porque ela nos livra da ansiedade e traz paz para o nosso coração. E nesse momento difícil a qual nós estamos vivendo, meus amados, nós precisamos orar mesmo, para não vivermos ansiosos, para não vivermos preocupados, para não vivermos apertados diante desse caos que nós temos vivido. Diante desse momento ímpar a qual a humanidade está vivendo. Mas é através da oração que nós vamos sentir Deus nos livrando das preocupações, das ansiedades, das tribulações e trazendo para nós
ao nosso coração paz, segurança. Deus vai nos proporcionar isso, mas nós precisamos buscar Deus em oração. É pela oração que nós vamos ver esse livramento de Deus sobre as nossas vidas. Livramento sobre a ansiedade. Quando de nós, esses últimos meses, não estamos ansiosos? Quer ver uma coisa? Eu, como pastor da PIB5, como seu pastor, meu irmão que nos ouve nessa noite, quantos dias eu não tenho vivido ansioso, não só eu, como alguns outros pastores e irmãos em Cristo Jesus, assim como você, ansiosos para a reabertura das nossas atividades, ansiosos para voltarmos aqui para o templo, ansiosos para voltarmos a congregar juntos, apesar de todas as restrições que nós vamos adotar, as medidas de prevenção e cuidado com a minha vida e com a sua vida, que nós vamos precisar adotar. Mas nós estamos ansiosos. Há um tempo atrás, aí uma semana, 2 semanas atrás, nós estávamos ansiosos, esperando essa reabertura. E agora essa reabertura foi jogada para daqui quase 10 dias, dependendo dos casos. Mas vamos continuar clamando ao Senhor, primeiro para Deus preservar as vidas dos habitantes da nossa cidade e assim também as nossas vidas. E segundo, para que Deus, através do seu propósito, possa usar as nossas autoridades para deixar a gente voltar a participar dos nossos cultos presenciais. Mas isso traz para dentro de nós uma ansiedade, uma preocupação, uma incerteza. Quando será? E aí nós precisamos orar e deixar através da oração as nossas ansiedades, preocupações, tribulações aos pés do Senhor em oração. E trazer dos pés do Senhor aquilo que Deus pode proporcionar para os nossos corações. Que é paz, que é segurança, que é tranquilidade para esse momento. E aí eu queria orar com você. E pensar com você como a oração tem poder. Uma vida de oração, uma vida poderosa de oração, é porque através das orações nós vemos o agir poderoso de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa igreja. E aí eu queria pensar com você a respeito disso. Que a oração, ela tem poder. A oração, ela promove em nós um crescimento, tamanho, que nós não podemos imaginar. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida pautada no Senhor, Deus nos dá um crescimento espiritual. Deus também nos dá um poder para desempenharmos o trabalho na seara dele. Tudo isso vem através de oração. Pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas. Isso vem através da oração da igreja. Através da minha vida de oração e da sua vida de oração. A nossa vida em comum, como igreja em oração. Deus traz bênçãos sobre a igreja dele. É através da oração. Deus tem te abençoado, meu amado. Então continue buscando mais o Senhor. Se Deus não tem te abençoado do jeito que você pensa, porque você já é abençoado diariamente pelo Senhor. Mas busque o Senhor em oração. Busque ao Senhor. Busque a face do Senhor. A oração é importante para a nossa caminhada sobre essa terra. Amém, amados? Vamos orar para a gente encerrar? Faça o seu pedido agora a Deus. Entregue os seus sonhos, seus projetos, seus pedidos. Ore falando com o Senhor.
Tire esse momento agora, reúna a sua família e clame ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o teu santo nome. Bendizemos o Senhor porque o Senhor é santo, poderoso. Nós te louvamos porque a tua palavra é viva, Pai, e fala aos nossos corações nesta noite. Pai, eu peço ao Senhor agora, através do teu Santo Espírito, que o Senhor possa conduzir a nossa vida a termos uma vida poderosa de oração. A olharmos para a oração como algo importante, algo precioso dado para o Senhor para nós. Pai, sem a comunhão com o Senhor, sem uma vida de oração, Pai, nós estaremos mortos. Mas o Senhor nos dá essa oportunidade de acesso livre através de Cristo, para que a gente possa se comunicar com o Senhor, para que a gente possa falar ao Senhor, para que a gente possa pedir perdão e para que a gente possa ouvir o Senhor também através das nossas orações. Pai, que nós possamos acreditar cada dia mais no poder, na eficácia de uma vida de oração. Pai, abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa meu ministério, minha família. Abençoa, Senhor Deus, cada um desses irmãos e amigos que nos assistem nesta noite, para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, a PIBCim, as demais igrejas locais aqui dessa cidade. Cuida, Senhor Deus, dos nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Pai, cuida, Senhor Deus. Cuida de cada um deles. Nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus assim te abençoe, que Deus assim possa fazer de você, um homem e uma mulher que dê importância nesse relacionamento, de conversar, de falar com Deus, através de uma vida poderosa de oração. Amém? Que Deus assim te abençoe. Até domingo, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 7 da noite, e também na nossa EBD às 9 da manhã. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Um grande abraço do seu pastor e amigo. Até a próxima vez. Que se Deus assim nos dê mais uma oportunidade. Em nome de Jesus, tenha um restante de semana abençoado para a glória de Deus.